E porque amanhã se assinala o Dia Mundial da Alimentação, hoje falamos de alimentação macrobiótica, que tem grandes diferenças quando comparada com a opção vegetariana. A CMTV foi visitar um centro de macrobiótica no Porto e também falou com uma família vegetariana. Harmonia é a palavra mais utilizada quando se fala da alimentação macrobiótica. Assenta no princípio milenar chinês do Yin and Yang, segundo o qual este tipo de alimentação tem como objetivo proporcionar uma dieta alimentar equilibrada. O vegetarianismo é o mais conhecido e por isso muitas vezes confundido. Suribachi, um centro de macrobiótica e vegetarianismo situado no Porto. A proprietária é macrobiótica há 30 anos e explica o conceito. E tudo isso assente num conhecimento, numa filosofia. A oriental foi estudada pelos monges, em que tudo assenta, os nossos órgãos, todas as nossas patologias poderão assentar num equilíbrio com os alimentos que nós vamos ingerir para ajudar a equilibrar aquilo que está em desequilíbrio. Os cereais e sementes representam cerca de 40% a 50% da alimentação dos macrobióticos. Embora nestes privilegiem alimentos de origem vegetal, ela distingue-se do vegetarianismo pela ingestão de peixe mais do que uma vez por semana. O papel do nutricionista, nestes casos, é importante pela falta de nutrientes na alimentação que possam surgir. Há alguns problemas em termos nutricionais, problemas esses que são contornáveis, necessitam de alguns cuidados, em alguns casos, alguns suplementos. Com alimentação vegetariana, tive um caso de um bebê com 1 ano e meio, em que a mãe optou por ele ter uma alimentação vegetariana estrita. E nesses casos nós temos sempre que suplementar. Ana Sereno é vegetariana há 8 anos. O filho Lucas, de apenas 2 anos, também é vegetariano. Come leguminosas, algas, tofu e outros alimentos que não são habituais na ementa de uma criança. A escolha da pediatra que acompanha o pequeno Lucas fez a diferença. Que já seguia outros bebês vegetarianos e ela nunca pôs qualquer tipo de problema, sempre nos guiou como qualquer outro pediatra, sem qualquer atenção especial, porque também conversou connosco e viu, tanto eu como o pai, que éramos pessoas responsáveis e que estaríamos dispostos a ter todos os cuidados em termos alimentares. E também porque foi acompanhando o desenvolvimento do Lucas e ele sempre foi uma bebê super saudável. O tofu, seitã e soja são outros alimentos alternativos que são consumidos no vegetarianismo e na alimentação macrobiótica. Apesar das suas diferenças, já têm muitos adeptos espalhados pelo país. E porque hoje falamos de alimentação macrobiótica, é nosso convidado Francisco Varatojo, presidente do Instituto Macrobiótico de Portugal. Francisco, bom dia, muito obrigada pela sua presença. Vamos tentar perceber então o que é a alimentação macrobiótica. A alimentação macrobiótica é, assim, em traços gerais, uma alimentação que é relativamente tradicional, ou seja, pretende-se que as pessoas comam segundo vêm a comer desde há muitos séculos a esta parte, ao contrário daquilo que as pessoas imaginam, diga-se de passagem. É uma alimentação que é predominantemente de origem vegetal, ou seja, não significa que seja exclusivamente de origem vegetal, pode ser para algumas pessoas, é predominantemente de origem vegetal. Os cereais integrais, os vegetais, as leguminosas, as sementes, os frutos, digamos, são os alimentos principais na alimentação. Dá-se preferência, tanto quanto possível, a alimentos de origem orgânica versus alimentos produzidos com produtos químicos ou transgénicos. É mais ou menos por aí. Mas a proteína animal poderá incluir-se na dieta macrobiótica? Assim, na dieta macrobiótica, Cátia, não há propriamente alimentos proibidos. A ideia é que há um critério a partir do qual nós escolhemos a comida. Por exemplo, em climas muito, muito frios, pode ser necessário comer produtos animais. O exemplo que se costuma dar, que é o mais fácil de perceber, não se pode fazer com que um esquimó seja vegetariano. Um esquimó vegetariano morre, portanto não consegue suportar um clima tão rigoroso. Então, a alimentação tem que se adaptar às necessidades das pessoas, às questões climáticas, às questões geográficas, porque pelo que a inclusão de produtos animais de vez em quando, nomeadamente peixe, pode ser aceitável. A peça diz que os macrobióticos comem peixe 2 vezes por semana. Uns sim, outros não. Há uns que são completamente vegetarianos. Vai depender da opção. Não há um dogma em que se tem que comer daquela forma. Portanto, depende das circunstâncias. Qual é que é a origem da macrobiótica? A palavra em si é grega. Macro significa grande, bio significa vida. Portanto, ao longo da história houve muitas recomendações alimentares e de saúde parecidas
com macrobiótica. Depois, já na época moderna, no século XVII, houve um médico alemão, von Neufeld, que utilizou a palavra num livro, e depois no século XIX, no Japão, Sage Nijisuka, um outro médico, também utilizou a palavra e começou aquilo que é o movimento macrobiótico moderno. Sim, de uma forma e, portanto, a partir daí nasceu a macrobiótica. Francisco, em que é que se distingue da opção vegetariana, tal como vimos alguns casos? Essa é uma pergunta da praxe. Assim, não, claro, Cátia, não. O ser vegetariano significa não comer produtos animais. Ou seja, se a Cátia agora decidir só beber refrigerantes e comer gomas, é vegetariana. Não é uma opção muito saudável essa opção. Portanto, o ser vegetariano significa isso. Eu não estou a dizer isto com qualquer sentido crítico, é apenas o ser vegetariano significa não comer produtos animais, e não comer produtos animais não é necessariamente uma opção saudável. Então, dentro da prática macrobiótica há determinados critérios, não é apenas não comer produtos animais, os cereais, os vegetais, as leguminosas, as sementes, os frutos, são o núcleo da alimentação, particularmente cereais integrais e vegetais. E depois, a alimentação pode ser 100% vegetariana, ou não. Há macrobióticos que são completamente vegetarianos, há macrobióticos que não são completamente vegetarianos, comem produtos animais de vez em quando, depende muito das circunstâncias. Há períodos onde podemos ser completamente vegetarianos, outros que não. Portanto, a alimentação tenta-se adaptar, é predominantemente vegetariana, mas não necessariamente. A macrobiótica, claro. Sim, foi. A macrobiótica é também, para além da dieta, é também um estilo de vida. Quais são as maiores dificuldades que enfrentamos, caso queiramos seguir esta opção? Nos tempos modernos, eu acho que a dificuldade principal é social. É o facto de, por exemplo, a família não seguir, os amigos não seguirem, a pessoa querer sair e não ter que comer. A razão principal pela qual eu vejo as pessoas desistirem é, de uma forma geral, pressão social. Não é por não se sentirem bem, não é por não gostarem. A maior parte das pessoas que desiste ou que nem começa é por questões sociais mais do que outra qualquer, não é por questões económicas tampouco. Normalmente essa é a dificuldade principal. Mas, por exemplo, se a partir de agora alguém decidir que é macrobiótico e for a um centro comercial que não tenha essas opções, dentro daquilo que existe, daquilo que é tradicional, como é que alguém pode adaptar-se? É fácil, é assim, no que toca àquilo que compra. Pode comer legumes, se não tiver cereais integrais, pode temporariamente utilizar cereais refinados como esparguete, ou como cuscuz, ou como bulgur não é tão conhecido, ou como cuscuz, ou como arroz. Pode comer leguminosas, pode comer sementes. Sempre adaptar. Sim, pode sempre. Eu consigo comer em qualquer restaurante, ou praticamente qualquer restaurante, talvez haja restaurantes que não. Porque basta excluir alguns alimentos. Há sempre um menu, nós no menu temos escolha, portanto é assim. Quando comemos temos sempre uma escolha, também temos a escolha de não comer nada se a coisa for mesmo complicada, mas podemos a partir do menu dizer como isto, não como aquilo, como isto com aquilo, em vez de comer carne podemos comer peixe, em vez de comer peixe podemos comer grelos ou podemos comer arroz, portanto há sempre uma escolha possível, há sempre uma escolha mais saudável possível. Qualquer pessoa pode escolher uma alimentação macrobiótica? Qualquer pessoa deve escolher uma alimentação macrobiótica, sabe? Esta ideia de que há pessoas assim que têm problemas, é verdade, houve pessoas assim que tiveram problemas, há pessoas assim que às vezes têm problemas, mas visto ao contrário, a maior parte das pessoas tem problemas por aquilo que come todos os dias. A maior parte das pessoas come, nos tempos modernos, muito mal, quantidades incríveis de gordura animal, de proteína animal, de açúcar, de produtos químicos. E isso parece que é normal. Quando alguém tenta fazer uma coisa muito mais saudável, pode ter deficiências disto, pode ter deficiências daquilo, pode ser problema. E isso, na realidade, não é muito honesto, porque a alimentação moderna traz muito mais problemas às pessoas, e é a causa principal dos problemas modernos, do que algumas alterações neste sentido. Se bem que há pessoas que tiveram realmente práticas muito radicais e que tiveram alguns problemas com isso, não são de forma alguma a maioria, é uma porcentagem muito pequenina, tanto quanto eu sei. Francisco, isto não é assim nenhum bicho de 7 cabeças, não é assim muito difícil fazer isto. Falava-nos de refeições, há quem coma muito mal mesmo fora da macrobiótica, e vamos agora precisamente ver um pequeno almoço macrobiótico com a nossa jornalista Sofia Pizarra, ela que está em direto a acompanhar esta refeição, que é a refeição rainha, e nesta opção macrobiótica. Bom dia, Sofia. Em direto, vamos então ver. Olá, bom dia, Cátia. Precisamente isso. Nós estamos aqui em Lisboa, no restaurante Arco-Íris, junto à Rua de São José, com a Conceição, que nos vai mostrar como é que se prepara aqui um pequeno almoço macrobiótico. Eu ouvi um pouco da vossa conversa, a questão dos açúcares e das grandes quantidades, é precisamente aquilo que não se encontra aqui nesta mesa. Ora, Conceição, bom dia. Explique-nos lá então o que é que temos aqui. Vamos começar por esta taça. O que é que temos aqui? Uma taça de muesli. Que pode ser preparada ou com leite de arroz ou com iogurtes, não é? Sim, com iogurtes de soja ou... E depois temos aqui o pão integral e vários doces para barrar, que não são compotas normais, porque não levam açúcar. Temos aqui o quê?
Temos manteiga de sésamo, manteiga de amêndoa. Temos aqui uma geleia de arroz. Portanto, em vez do mel ou do açúcar, usamos geleia de arroz ou de outros. E temos aqui um chá, que me dizia a Conceição, que tem um nome diferente. E porquê? Chá há 3 anos, é um chá japonês. Que pode ser consumido ao longo de todo o dia e não tem cafeína. Não tem. E, por exemplo, temos também o leite de arroz, que substitui o leite tradicional de vaca. O que é que consiste aqui, no fundo, o que é que não pode haver numa mesa macrobiótica e aquilo que não pode faltar? Não pode haver, por exemplo, fiambre, neste caso, queijos, açúcar também. Nós temos aqui um doce, mas eu vou confessar, é mesmo só para fazer vista, porque nos explicava a Conceição que pelo menos de manhã não é aconselhada a fruta na alimentação macrobiótica. Ou, por exemplo, neste caso, como é que se faz este doce em particular? É um crumble de frutos silvestres, não é? Frutos silvestres e maçã. E como é que se prepara este doce? É preparado com maçã, frutos silvestres, canela, flocos de aveia e geleia de milho. Para além do pequeno almoço, as pessoas podem vir aqui tomar outras refeições. Hoje, o que é que está no menu aqui no restaurante Arco-Íris? Hoje vamos ter cachupa vegetariana. Como é que se prepara uma cachupa vegetariana? Pronto, é o milho, é o feijão, vegetais, aceitã e pronto. E para além disso, vamos ter também bolo de cacau, dizia-me há pouco, e um outro doce. Vamos ter bolo de cacau, vamos ter tarde de maçã e vamos ter gelatina de coco. Portanto, não são, no fundo, os nomes são iguais aos outros, mas são preparados de forma diferente para evitar estas proteínas animais, não é? Os açúcares. Este tipo de alimentação está a ganhar mais adeptos, também devido às intolerâncias alimentares. Onde é que as pessoas podem encontrar estes produtos? Ainda é difícil? Não. Neste momento, nas lojas de produtos naturais. E a ideia de que são produtos mais caros para a alimentação ainda se mantém ou já não é assim? Já não é bem assim, não é? Já não é bem assim, porque neste momento já há mais variedades de... E, por exemplo, aqui, para além do chá e do pão, tínhamos também uma taça de cereais. Que taça de cereais é esta? Uma taça de flocos de aveia. Como é que se preparam estes flocos? É difícil? Não é difícil. Um bocadinho água, uma casquinha de limão, uma pitada de sal. E depois, se a pessoa quiser adoçar com uma colher de geleia de arroz, isso já é uma opção. Obrigada. A Conceição tem aqui a explicar-nos como é que se faz esta mesa para o pequeno almoço, de um pequeno almoço macrobiótico, onde os açúcares e as proteínas animais não têm lugar. Obrigada, Sofia. Acabámos então de ver uma das opções daquilo que pode ser um pequeno almoço macrobiótico, mas Francisco perguntava-lhe que outras opções podemos seguir no pequeno almoço. E ao longo do dia, claro. No pequeno almoço e ao longo do dia. Algumas das opções que foram focadas estão ok. Há muita variedade possível. A pessoa pode usar pão integral de boa qualidade, pode fazer crepes, pode fazer panquecas, pode fazer croissants naturais, flocos de aveia, papas de cereais. Mesmo, alguma fruta pela manhã está bem se a pessoa desejar. Uma vez mais, Cátia, depende muito de questões pessoais. Eu sou uma pessoa que não gosta de tomar um grande pequeno almoço. E para mim, esta ideia de sentar à mesa antes de ir trabalhar não funciona muito bem comigo, porque eu não gosto muito de tomar um grande pequeno almoço. Portanto, para mim funciona bem ter um pequeno almoço simples e trabalhar e depois ao almoço e ao jantar comer mais normalmente. Portanto, não há assim regras em que as coisas têm que ser daquela maneira, sabe? Ao almoço, ao jantar, normalmente, portanto, utilizam-se, como eu referi, cereais integrais, vegetais, leguminosas, como o núcleo da alimentação e, por pouco variado que isso possa parecer, na realidade é incrivelmente variado se a pessoa souber cozinhar. E a questão fundamental na macrobiótica é mesmo saber cozinhar. Dizia-me há pouco que não há alimentos proibidos, porque tal como percebemos, podemos consumir doces, mas sem açúcar. Sim, e é assim. Teoricamente não há alimentos proibidos, há alimentos que não são recomendáveis, por exemplo, no nosso clima, por exemplo, carne, açúcar, laticínios, produtos químicos, produtos refinados, não são alimentos aconselháveis no dia-a-dia, particularmente se a pessoa tiver problemas de saúde. Não quer dizer que sejam proibidos, não quer dizer que a pessoa não possa comer um gelado de vez em quando significa ser uma vez por ano, 6 vezes, ou uma outra coisa qualquer assim. Não há propriamente os alimentos proibidos, mas há alimentos que não são aconselháveis no dia-a-dia. Mais importante é os alimentos que devemos incluir no dia-a-dia, que são aqueles que eu referi, e saber cozinhá-los, como eu estava a referir também. Francisco, muito obrigada por nos ter apresentado aqui o que é a macrobiótica. Foi então um contributo muito sucinta, mas ainda assim fundamental. Foi o contributo de Francisco Varatojo, presidente do Instituto Macrobiótico de Portugal.